advogado do Bolsonaro lançou uma comparação do ex-presidente ao Dreyfus, um dos casos mais emblemáticos de injustiça. Mas a questão é que Dreyfus lutou contra o sistema, de fato injusto, mas teria Bolsonaro lutado contra injustiças ou se aproveitado do sistema? Eu vou perguntar isso para nossa querida Bruna Bufara aqui no Plantão no Meteoro. Bruna, teve um monte de comparações esdrúxulas nesse julgamento na sessão de hoje, do julgamento do trama 1, do núcleo 1 da trama golpista, mas as comparações aí por parte dos advogados do Bolsonaro ganharam o prêmio. Péssimo, surreal, tenebroso e falta de noção comparar, inclusive, Bolsonaro com o Dreyfus. Sério, pessoal, vamos lá. A gente tem aqui o vídeo a partir do primeiro minuto, Sophie, em que o advogado do Bolsonaro começa a citar o caso Dreyfus, gente. Ele ainda traz isso como uma comparação direta ao Bolsonaro. E ele fica falando que o Dreyfus foi um caso emblemático de injustiça, portanto, na conclusão dele, que Bolsonaro também seria. Galera, vamos lá, né? Não é bem assim. Inclusive, também, Sophie, eu vida toda falei Dreyfus e o advogado do Bolsonaro fala Dreyfus. Que eu Portanto, saiba, Dreyfus. pois é, fica aí. Você dá Vou play no colocar vídeo, o Sophie? vídeo. Bora lá. Obrigada. Que essa Suprema Corte hoje não lida com um caso trivial, com um caso comum, e que no máximo se tornará jurisprudência de destaque dessa Corte. Não. Nós estamos diante de um caso que, como todos os outros, porém mais do que qualquer um, exigirá a credibilidade da decisão dessa Corte. E essa credibilidade terá de ser exteriorizada pelo respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao princípio do juiz natural, à imparcialidade objetiva e, principalmente, em uma decisão calcada em provas contundentes, em provas evidentes, e não simplesmente em narrativas ou suposições. De outra forma, se prescindir desse mecanismo, teremos aqui um julgamento que será inacabado, porque ele estará sempre submetido ao Tribunal do Povo, ao irrequieto Tribunal do Povo, e que certamente não poupará palavras em dizer, não, o que se está julgando aqui é um movimento político e não simplesmente uma liderança. Nós não podemos, em hipótese alguma, excelências, permitir que entendam que a esta corte ou este juízo terá faltado a atenção à gravidade desse caso e à falta de elementos que possam imputar ao presidente Jair Bolsonaro os delitos que lhe são direcionados na denúncia. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos neste processo uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, Curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base num rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Curiosamente, meu querido, gostaria de dizer que isso é um absurdo. Absurdo. Curiosamente, Danilo, supostamente. Não, é um absurdo porque o caso Dreyfus, ele é um caso emblemático não só por injustiça, mas é um caso emblemático porque ele foi permeado de antissemitismo. Então o Dreyfus, por ser judeu, teve o caso dele super desfavorável ao caso dele. O Dreyfus teve provas forjadas. O Dreyfus teve o caso dele manipulado politicamente. A França entrou em caos por conta do caso Dreyfus. E Émile Zola, gente, fez o jacuzzi por conta desse caso do Dreyfus. E ele acusava não só todos os homens, mas ele acusava todo o sistema de proteger os privilégios e narrativas e de sacrificar inocentes. Então, assim, o Dreyfus é de verdade um caso emblemático de injustiça, de uma pessoa que sofreu dentro de um sistema judicial, de uma pessoa que sofreu por vários motivos, por antissemitismo também. E o Bolsonaro
Não é um coitadinho, uma vítima. Mesmo se a gente tá falando só do caso golpista, do julgamento do golpe, teve todo o posicionamento dele durante a pandemia, ele não é uma pessoa idônea. A gente tem os casos de lavagem de dinheiro. Então a comparação com o Dreyfus é ridícula, Sophie, na minha opinião. Uhum. Surreal. Gente, pra quem não... Pode falar, Sophie, pode falar. Não, só ia falar, totalmente de acordo, não faz menor sentido. Se quiser abrir ali a fala do advogado, gente, pra gente ter toda a falinha aqui do Cunha Bueno, sério. Ai, gente. Serão, né? Só pra falar aí pra quem não assistiu, gente, a defesa toda, tá? Os dois advogados do Bolsonaro, o Cunha Bueno e o Vilardo, eles dividiram ali a 1 hora deles pra falarem. E aí, o Cunha Bueno que deu essa fala magnânima, chamando aí de o Bolsonaro de Dreyfus, tá? Pra quem não sabe quem foi o Dreyfus, se quiser abrir ali de novo. Aí, ó. Pra quem não sabe quem foi o Dreyfus, gente, explicando um pouquinho mais aqui o que eu dei uma pincelada. Tá, olha só. O defensor do Bolsonaro cita o caso para acusar a corte de fazer um julgamento de caráter político. Senhores ministros, não permitamos em hipótese alguma criarmos nesse processo uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus, foi o que ele disse ali no vídeo. Gente, o caso Dreyfus de 1894 foi quando o capitão Alfred Dreyfus foi condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, acusado de repassar informações aos alemães. Judeu, ele foi vítima de um tribunal militar que atuou a portas fechadas e se tornou símbolo do antissemitismo crescente na França. Durante 12 anos, familiares e apoiadores trabalharam para provar a inocência do Dreyfus. Investigações paralelas apontaram que as provas contra ele eram falsas e revelaram o verdadeiro culpado, o comandante Charles Ferdinand Valsin Esterhazy. A defesa ganhou força quando o escritor das Forças Armadas. Tá tudo bem? Ih, eu não tô te ouvindo, Sophie. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acho que você travou, e daí eu continuei lendo, só que eu não percebi que eu estava lendo com o microfone fechado. Epa. Tá, aonde que eu Mas parei? continuamos ali, a defesa ganhou força quando o Aí. escritor... A defesa ganhou força quando o escritor Émile Zola publicou em 1898 a carta aberta J'accuse, denunciando a condenação injusta e o antissemitismo dentro das Forças Armadas. O artigo mobilizou intelectuais, jornalistas e artistas e dividiu a sociedade francesa. Em 1906, a Suprema Corte Francesa inocentou Dreyfus, que foi reintegrado ao exército e recebeu Legião de Honra. Ainda assim, o episódio abalou a confiança dos franceses nas instituições e marcou a história política do país. Claro, e aqui a gente está tratando de uma pessoa que é o quê? Além de inocente, a gente está tratando de uma pessoa que foi vítima do sistema. A gente está tratando de uma pessoa que estava dentro de uma sociedade sendo vitimizada por essa sociedade. Não uma pessoa que estava querendo transformar um sistema democrático em um sistema um pouco mais autoritário. Não uma pessoa que queria pegar a presidência e usar para, não sei, nepotismo, usar a presidência e o seu espaço como presidente para, não sei, fragilizar as instituições e colocar elas sempre ao seu favor, sabe? A comparação, ela é esdrúxula, ela é vazia, ela é pra causar mesmo, eu acho, tá, Sophie? Eu acho que ela é feita pra causar de verdade. E é também pra trazer esse pânico, o pânico comunista de legislação soviética. A gente está aqui, ó, num fantasma. E a gente vai sofrer um julgamento político soviético sobre nós de um governo autoritário do Lula. Não tem como. E aí que vem outro ponto, né? Você falou do soviético justamente porque eles compararam com a União Soviética. Não dá, cara, não dá. Sério, Sophie, não dá. E assim, gente, essa narrativa, tá, da legislação soviética, eu quero que vocês saibam que colou, porque todos os bolsonaristas na internet estão falando que o governo comunista Lula está indo atrás e condenando o Bolsonaro dentro do seu próprio tribunal. Desconsiderando completamente que todos os ministros que foram indicados por Lula foram sabatinados. Cara, é incrível. Os caras ainda estão com o pânico comunista. Eu acho, assim, tipo, não acaba nunca. Não acaba nunca. É a maneira mais fácil.
É a maneira mais fácil de fazer a sua narrativa colar. Você lançar o fantasma comunista e garantir que isso aí vai deixar as pessoas nervosas e correndo em círculos, porque de fato, ai meu Deus, esse governo Lula, esse governo comunista. Ai, sério, pessoal. Não dá, não dá não. Mas realmente, a comparação com o Dreyfus me pega muito, que é esdrúxulo mesmo, tá? É completamente esdrúxulo. Ele foi vítima do sistema. Aí eles lançam essa legislação, tá? Que eles falam que a garantia da lei e da ordem seria aplicar uma legislação aos moldes do Estado soviético. Gente, a gente não tá no Estado soviético, a gente está em um Estado democrático. A democracia, inclusive, está julgando este caso de golpe, tentativa de golpe de Estado, para manter a democracia de pé, para não ter se tornado e não se tornar um governo autocrático. Então, assim, a gente está numa ação democrática. Isso é democracia. E, na verdade, eles só não sabem mesmo, né? Sophie, o que é democracia, eu acho. Ou não querem saber. Não Ou querem saber. fazem de conta não saber. Enfim, ficamos por aqui, Bruna? Ficamos por aqui, Sophie. Irritadas. Irritadas. Que defesas vazias. Eu vou repetir pela milionésima vez Vai. nessa mesma live. Eles estão fazendo essas defesas vazias porque não existe defesa possível. Tem prova demais contra os clientes deles. Eles não têm o que fazer além dessas defesas vazias. Exatamente. E vocês estão aí, votem no iBest, no Meteoro Brasil. Exatamente. Estamos concorrendo lá no melhor canal de política. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.